Taxa básica da economia, taxa Selic a 14,75% ao ano. Claro que você não ouviu errado, é isso mesmo, 14,75. Muito bom dia a todos, por aqui Max Braga, Morning Call do dia 8/5 de 2025. Se você quiser saber o que fazer também com essa nova alta da taxa Selic aqui no país, fica comigo até o final do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tá? De forma aí diferente do que eu simplesmente passar os dados. Tudo bem? Bom, mas vamos passar alguns dados que são importantes, né? Principalmente para a gente analisar depois como é que foi também a decisão de juros lá nos Estados Unidos, onde houve uma estabilidade. Bom, começando então pelos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o banco central lá dos Estados Unidos, manteve inalterada a taxa de juros por lá. Tá? Lá a taxa funciona um pouquinho diferente daqui, ela tem uma banda, né? Então é entre 4,20, está agora entre 4,25 e 4,50 ao ano. Tá? Dentro disso, tá ok lá para eles. Isso já era altamente esperado pelo mercado, já estava totalmente precificado, né? Com a continuidade desse ciclo. E além disso também, o crédito ao consumidor lá nos Estados Unidos cresceu 10,17 bilhões de dólares em março. Isso ficou acima das projeções também e reverte ali a contração observada no mês anterior. Tudo isso sugere resiliência no consumo das famílias. Então pressiona a inflação para cima e aí o Fed por lá optou por manter a taxa de juros, tá? Lembrando que os Estados Unidos está ali naquele não, grande, né, imbróglio agora do começo do mandato do Trump em relação a tarifas, etc. E hoje tem uma coletiva do Trump para ele anunciar o primeiro acordo que ele fez com algum país. Não se sabe ainda, vai ser divulgado hoje ainda para a gente começar a entender. Isso pode puxar, inclusive, outros blocos, né, outros países para também fazerem acordos comerciais ali de tarifas com os Estados Unidos e quem sabe isso começa a arrefecer, né? Mas vamos falar de Brasil. Brasil hoje que é o detalhe mais importante. Primeiramente, a produção industrial do Brasil teve um crescimento em março, tá? Então, na comparação mensal, cresceu 1,2% e avançou 3,1% na base anual, tá? Isso daí é um resultado que os dois resultados eles são acima das expectativas. Né? Isso reforça ali o desempenho da atividade fabril no país. Isso se dá também por incentivos, uma série de situações, e não só e especialmente o consumo. Tá? Na verdade, o consumo vem é forte ainda em algumas regiões, em outras não, em alguns setores sim, tá, os dados são mistos, mas especialmente no setor de transformação que a gente teve o crescimento da indústria, tá? Adicionalmente também, a balança comercial registrou um superávit de 8,15 bi em abril, né? Ficou levemente abaixo do esperado, mas ficou acima do saldo de março. O saldo de março foi de déficit, certo? Então, é isso. Agora, vou só passar rapidinho aqui pelos mercados acionários e a gente já vai falar então de taxa de juros, né? Mercados acionários principais índices lá dos Estados Unidos ontem encerraram em alta, Dow Jones 0,70, S&P 500 0,43 e Nasdaq 0,27. O Brasil fechou no 0 a 0, 0,09 positivo aos 133.398. Os destaques ficaram de alta com Eneva, subiu 4,15 e Minerva subiu 2,57. Os destaques de queda ficaram com Droga Raia Brasil, 14,76 de queda e vamos locação 8,51, tá? Agora vamos que interessa, né? Que eu falei para vocês até o final do vídeo, ficar até o final do vídeo em relação à taxa de juros, tá? Bom, é, então é isso, né? O Copom, sim, elevou a nossa taxa de juros para 14,75. Essa taxa de juros ela é a mais alta em muitas décadas no Brasil.
E isso é uma coisa que, primeiro a gente vai olhar o aspecto técnico, falando aqui do comentário, né? Que depois que, toda vez que há uma decisão de juros, existe depois um comunicado, né? E nesse comunicado, foi considerado pelo mercado um comunicado doce, né? Dovish, como dizem aqui na linguagem de mercado, né? E o que significa isso? É um comunicado que indica ali que houve, depois da tomada da decisão, pode ser que as coisas mudem para as próximas decisões. Então foi entendido, né, que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, foi lá, aumentou em 0,50 a taxa, que já nem era a expectativa pelo mercado, inclusive hoje pode já haver ajustes na curva de juros para cima. Pode não, vão haver, né, ajustes na curva de juros para cima, justamente porque o mercado já vinha precificando 0,25, eu falei para vocês, inclusive, né, que ele já começava a se enxergar um 0,25 ali na ponta, mas veio 0,50, né, 0,5%, então vai haver modificações na curva de juros. Mas ele informou ali que precisa de mais dados para as próximas decisões, etc, etc, indicando que pode ser o fim do ciclo de aumento de juros. Porém, pessoal, vamos combinar, né? E aí aqui livre, tá? Sem dados, sem nada. É só a minha vivência mesmo de mercado. Eu sou assessor, todo mundo sabe aqui. Enfim, esse canal foi criado para os meus clientes e agora ficou mais aberto, né, para todos. Enfim, com o que a gente tem hoje, né, FGTS sendo liberado, Minha Casa Minha Vida agora para classe maior, né, para classes maiores, isenção de imposto de renda, uma série de coisas aí, uma série de medidas de aumento de gastos, né, como vai ser controlada a inflação e a pressão. É difícil. Então, assim, o que fazer? Né? Existem vários tipos de investidores. Aqui não é uma recomendação, pessoal, mas é só para passar aqui uma ideia para quem não tem uma assessoria, quem não tem ali um parceiro. Você que tem algum dinheiro, isso afeta. Toda essa taxa ela é muito boa para quem pode guardar um dinheiro, tá? Principalmente para quem gosta ali da renda fixa, vai surfar, né? Mas para quem não tem, para pessoa, para os mais pobres, ela é altamente prejudicial, né, por N fatores. Tá? Tudo fica mais caro, são mais impostos, a cadeia toda vai sendo puxada para cima e quem é o mais impactado é quem não tem nenhuma renda. Mas vamos partir da premissa que você tenha pelo menos ali R$ 1.000 para fazer o investimento. Tá? Então, para quem investe em renda fixa, com a taxa Selic a 14,75, um CDB simples do seu banco lá, que pague 100% do CDI, se traduz em praticamente 14,75 ao ano, que o seu dinheiro também vai crescer. Considerando que a gente está numa inflação ali na casa de 5,70 por aí, tá? Você tem um lucro real, beleza? Então você ganha acima da inflação, quase ali 9 e pouco por cento acima da inflação, ok? Então é saudável, embora seja muito ruim uma inflação tão alta e essa taxa tão alta, porque o restante das coisas vai ficar mais caro. Tá? Para quem gosta de fundo imobiliário, que nem eu, poxa, tem muito fundo imobiliário que paga ali os seus aluguéis na casa de 13 e pouco, 14, alguma coisinha. Isento, esses CDBs de banco, fundos, etc., eles têm tributação. Tá? Então, mire em um pouquinho mais do CDI para que você consiga ter o 100% do CDI no final da coisa. Para quem gosta de renda variável, fundo imobiliário, tem muito fundo imobiliário que paga lá 13, 14% de aluguel mensal. Então isso é muito bom, tá? Isso por ano, né? Mas mensal ele paga isso. É muito bom, isento de imposto, também é legal para quem pode
fazer investimentos em renda variável. Ações, tem muitas ações que vão cair de preço. Gente, saiam agora um pouco do ciclo de ações de varejo. Tá? Enquanto a taxa estiver tão alta assim, alguns setores vão ficar mais pressionados. E o setor de varejo é um deles. Ok? Então, existem formas de fazer boas aplicações com essas taxas. Ok? Mas, de novo, né? A gente está realmente num momento bem complicado em relação a juros e os outros dados que a gente vê por trás. E vale muito, então, a sua atenção. E cada dia mais, eu não estou falando isso que é para direcionar para mim aqui, mas sim, eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo na caixa de comentários. Procure, se você não sabe fazer a coisa, procure um profissional, uma pessoa de sua confiança para fazer, para te dar dicas, te orientar, te ensinar, trazer você ali para o jogo, para que você se dê minimamente melhor nesse mar de juros e também, por que não, mar de oportunidades. Tá bom? É isso então, fico por aqui. Muito obrigado a todos, bons negócios. Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Forte abraço. Se inscreve aí, hein?